Então, muito boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos aqui, muito rapidamente, fazer uma abordagem relativamente aos aspectos que são essenciais no âmbito desta cadeira de resolução alternativa de litígios. Temos esta nuance que é termos aqui alunos que não foram meus alunos, não é? Pelo menos nesta cadeira de RAL, sendo certo que naturalmente há aqui aspectos que são, com certeza o professor Armando também os tratou, julgo eu, e também este aspecto que é importante, que é, será o professor Armando que vos vai colocar as questões, não é? Portanto, no que diz respeito à vossa turma, e portanto pode haver aqui alguma dissintonia entre aquilo que eu vou transmitir, desde logo porque já percebi que há aqui dois regimes que, pelo menos a colega disse que não abordaram, que foi a mediação laboral e a mediação familiar, que nós tratámos, e portanto é natural que, sendo a matéria mesma, haja aqui, havendo dois professores, cada um tenha o seu foco, a sua maneira de abordar o tema, os temas, e portanto, mas de certeza que vai correr bem à mesma, portanto, mal não fará também. Nós temos a prova oral presencial dia 1, não é? E o vosso dia 2, exatamente. Ok. O teste escrito, confesso que estava à espera de umas notinhas melhores, quer dizer, houve ali uns, não é que não tenha havido uns 17, mas houve ali muitas negativas, portanto estava à espera, confesso, para a exigência do teste, ainda que me digam que tiveram pouco tempo, mas ainda assim penso que podiam ter feito melhor, porque eu penso que as questões não eram muito complexas, sobretudo aqueles 10 primeiros pontos, e depois o caso prático também não era nada de extraordinário, mas pronto, eu espero que aqueles que conseguiram uma boa nota comprovem oralmente que a merecem, não é? Que assegurem essa nota, e quem teve uma nota negativa, vamos esquecer essa nota negativa. Quem diz nota negativa diz 10 valores, por exemplo, não é? Ou 11, portanto vamos lutar por mais, porque nesta cadeira isso é possível, porque eu entendo que apesar de termos muita informação, se faz favor, apesar de ser muita informação, a verdade é que vocês são muito, pelo menos os alunos do presencial, são muito focados em determinados aspectos, e é nesses aspectos que hoje vamos aqui cingir o nosso estudo. Portanto, e será sobre estes aspectos que vamos questionar no dia 1, está bem? Portanto, têm estas balizas, não vão andar completamente perdidos, certo? Portanto, o que têm que fazer agora é agarrarem-se às palavras-chave, aliás, que aparecem no livro, no livro vermelho que eu vos disse, que era uma questão só de verem aquelas 2 páginas sobre as palavras-chave para a prova oral, sendo certo que esse livro já está um pouco desatualizado, porque no que diz respeito aos julgados de paz e à mediação familiar, entretanto houve alterações no ano passado, como sabem, em outubro, que, portanto, que alteraram um pouco o quadro legal, quer dos julgados de paz, quer desde logo no processo de seleção dos mediadores para os julgados de paz, mas também naquilo que diz respeito à mediação familiar. Portanto, mas aí terão já a checklist que nós vamos abordar hoje. Portanto, vamos só fazer aqui uma breve abordagem inicial ao tema, só para recordar como é que surgem os MRAL. Vocês estão recordados, portanto, que nós, na transição do milénio, mas antes disso, que um bocadinho mais atrás até, vocês lembram-se em penal termos falado daquilo que é o processo de monopolização da violência por parte do Estado, ou o processo de monopolização do uso da força, lembram-se de falar nisso. Isto surge-nos sobretudo a partir de quando? Do século XVII. Isto é só para contextualizar. Século XVII. Porquê que é o século XVII? Porque no século XVII é que se dá a Guerra dos 30 anos, não é? E os Tratados de Westfália. Já ouviram falar nisto? Tratados de Westfália. Em que foi com esses tratados, a partir dessa altura, que os Estados, para pôr termo a um período tão longo de guerras, estamos a falar de 30 anos, não é? Um período estou a imaginar o que é 3 décadas de guerra, alguns não têm sequer essa idade, imaginem o que é na Europa. E para pôr termo, ou melhor, para que não se voltassem a repetir guerras com esta dimensão, surgiram os chamados Tratados de Westfália, onde os Estados assumiram que a partir daquela altura iriam respeitar as fronteiras. É nessa altura que aparece a ideia de Estado soberano, e mais, foi a partir dessa altura que o Estado chamou a si o monopólio da violência, dizendo assim, é o Estado e só o Estado que pode e deve exercer a violência, ou o uso da força, e portanto não é algo que deve estar ao alcance de qualquer cidadão.
o cidadão pode fazer uso da força, se porventura, mas isso ainda se aplica hoje, no caso da tutela privada, não é? No caso da legítima defesa, estado de necessidade, etc. Mas o Estado, quem diz o Estado, diz o seu exército, as suas polícias, os tribunais, é que podem exercer, portanto, esse poder. E estão a ver que não é assim tão distante, não é? Isto parece que é algo que é banal hoje em dia, dizer não, é o Estado que tem de facto esse poder, em pleno século XXI, mas quer dizer, estamos a recuar só ao século XVII, porque isto depois não foi, enfim, aplicado de um momento para o outro. Como é óbvio, as leis surgem, mas depois no terreno as coisas demoram muito mais tempo. Muito bem, o que é que isto significa? Significa que, durante muito tempo, se faz favor, coube ser para o Estado esta responsabilidade de assegurar a segurança dos outros, dos seus cidadãos. Isso, aliás, em Portugal, surge com a Revolução Liberal do século XIX, 1800 e com a Constituição de 1822, não é? 22? É, 1822, Portugal. O que é que aparece aqui na nossa Constituição? Esta ideia de que cabe ao Estado garantir o património dos seus cidadãos contra terceiros. Estão a ver? Cabe ao Estado. Portanto, esta ideia de que cabe ao Estado... Aliás, nós ainda vivemos muito esta ideia de que sempre que há um problema, não é o Estado que está a falhar. Portanto, nós responsabilizamos sempre o Estado. Mas tem muito a ver com este nosso histórico. E, portanto, quem diz o Estado diz, como eu disse há pouco, os tribunais. E passava tudo pelos tribunais, tudo que tivesse a ver com, enfim, a gestão, quer que fossem ocorrências mais graves, crimes, quer de bagatelas. E, portanto, e neste processo nós vimos que, durante muito tempo, também cabia aos tribunais, né? E isso só se alterou já no pós-25 de Abril, mas até ao 25 de Abril de 74, o que nós tínhamos, e nós tivemos isto também em penal, tínhamos dois grandes universos, se quiserem, dois grandes universos de transgressões ou de infrações, os crimes e as contravenções, né? Portanto, mais uma vez, o Estado é que chamava a si e ao seu aparelho tudo o que fosse a gestão de litígios, não era? A partir do pós-25 de Abril, começamos a assistir aqui a vários movimentos, onde entra o Zé Merral, a um desses movimentos. O que é que significam esses movimentos? Significa que o Estado apercebeu-se que não tinha capacidade unilateralmente de resolver todas as questões e corresponder a todas as necessidades emergentes. E, portanto, teve que começar a desenvolver um processo de corresponsabilização em vários domínios, desde logo no da segurança. Não é? Hoje em dia fala-se em contratos locais de segurança, fala-se na segurança privada, fala-se em chamar outros atores como associações locais, organizações não governamentais, o cidadão, portanto, o próprio cidadão, ou então as comissões municipais de segurança, né? São outros atores que neste momento sente essa corresponsabilização. Porquê? Porque o Estado sentiu que sozinho não conseguia corresponder a todas as necessidades. No campo da justiça isso também se sentiu, não é? Desde logo porque o nosso ordenamento jurídico complexificou-se, não é? Começámos a regular áreas que outrora não eram reguladas e, portanto, os tribunais também deixaram de ter a capacidade de resposta, ainda hoje não têm, mas deixaram de ter a capacidade de resposta que era desejável. E, portanto, o Estado teve que arranjar alternativas. Uma das alternativas que arranjou logo no pós-25 de Abril foi a conversão das contravenções em contraordenações. Estamos a falar de milhares de infrações que tinham natureza judicial, como sabem, e passaram a ter natureza administrativa. Estão a imaginar o que é, e para quem já trabalha nessa área, ou já trabalhou, tem noção, não é? Só ao nível das câmaras, a malha imensa de infrações que são tratadas neste momento na Câmara e que outrora podiam ser tratadas em sede judicial, não é? O outro movimento que também contribui para o descongestionamento dos tribunais, acaba por ter consequências no descongestionamento, é o surgimento do Zé Merral. E é a partir daqui então que tem particular relevância e depois já vamos passar à checklist, está bem? E o Zé Merral porquê? Porque o Zé Merral, aliás, até porque também tem previsão constitucional, há aqui 3 articulados que são fundamentais quando estudamos, os meus alunos sabem isso, quando estudamos o Zé Merral, quais são? É o artigo 20º, porquê o artigo 20º? Que alguns alunos não souberam responder a isto, né? Deixaram esta pergunta em aberto. O 20º fala no acesso ao direito e à justiça, não é?
a questão de se porventura o princípio da voluntariedade, o Zé Merral, o princípio em vigor é o da voluntariedade, as pessoas têm que aderir se quiserem. Mas se porventura o Zé Merral passassem a ser uma fase pré-instância, não é? Portanto, haver ali uma fase obrigatória antes da fase judicial. Se isso seria ou não inconstitucional. E, portanto, eu obriguei-vos a pensar um pouco, e já vos disse, não é, como alguém dizia no teste e bem, a doutrina divide-se. A doutrina, houve um de vocês que escreveu isto, a doutrina divide-se. E assim, depois divide-se. Porque, de facto, se obrigássemos as pessoas a recorrer ao Zé Merral, de facto, por um lado porque tem previsão constitucional, e por outro porque não estávamos a sonegar a possibilidade da pessoa recorrer à justiça. É outra forma de justiça. Não é? Portanto, temos é que mudar o chip e levar as pessoas a perceber que recorrer, por exemplo, a um julgado de paz ou a uma mediação, seja qual for, não é cortar-lhe os direitos. É dar-lhe a possibilidade de recorrer à justiça, só que é outra forma de justiça. Não é, não é aquela que as pessoas ainda associam à justiça, que é, portanto, os tribunais comuns. E esta era a questão, só tinham que dizer isto. Não é? Portanto, que podiam até dizer, bem, não é inconstitucional, mas o mais correto era dizer que, de facto, a doutrina divide-se, porque há estas duas visões na doutrina. Mas em que a mais consolidada é que, de facto, não seria inconstitucional, porque tem previsão constitucional e é outra forma de justiça. Portanto, não há aqui um cortar de direitos. É o artigo 20º, depois é o artigo 202 e o 209, não é? Salvo erro. Mas nós já vamos ver isso na checklist, pronto. Estamos a falar antes de entrarmos na lei constitucional, portanto, no pós-25 de Abril, então surge neste movimento os meios de resolução alternativa de litígios. E surge-nos pela voz de uma resolução do Conselho de Ministros, penso que vocês também a estudaram, a número 175/2001, não é? Nós estudámos esta resolução do Conselho de Ministros porque acaba por ser uma das primeiras evidências no nosso ordenamento jurídico. Aliás, eu pedi aos meus alunos do presencial para criarem uma parte especial do MRAL, ou seja, criar um código de MRAL, com uma primeira parte de enquadramento, onde há de surgir esta resolução do Conselho de Ministros, exatamente, depois um primeiro bloco, todo ele dedicado à mediação, um segundo bloco dedicado à arbitragem e um terceiro bloco dedicado aos julgados de paz. Portanto, e foi em torno destes três blocos com esta resolução do Conselho de Ministros que o nosso estudo decorreu. Esta resolução do Conselho de Ministros, como sabem, que é de 2001, por isso é que eu vos falo que isto é um movimento, sobretudo, do século XXI, é um movimento, sobretudo, do século XXI. Portanto, aparece-nos nesta resolução do Conselho de Ministros a justificação do Zé Merral. Não é? Se tivessem que justificar no teste o porquê do Zé Merral, da existência do Zé Merral, ou se na oral tiverem que justificar, tem aqui na letra da lei aquilo que foi, se faz favor, porque o que é uma resolução do Conselho de Ministros? Não é mais do que uma visão, não é? É um plano de intenções. É a visão daquele governo, naquele contexto, para esta área. E neste caso, o governo determinou um conjunto de iniciativas e de ideias no sentido de quê? De promover o Zé Merral para justificar, não é? Para aproximar o cidadão da justiça, para reforçar a confiança dos cidadãos em relação à justiça, para tornar a justiça mais célere, para descongestionar também os tribunais, de certa forma é o que se interpreta, para, portanto, retirar aos tribunais um volume processual de litígios que a sua relevância não é assim tanta que mereçam ser tratadas num tribunal comum, e, portanto, tudo isso está espelhado aqui nesta resolução do Conselho de Ministros. Tem? Não tem. Não faz mal. Muito bem. A resolução do Conselho de Ministros, sim. Porque é esta resolução do Conselho de Ministros que apresenta esta visão. O que é que o Estado português, a partir daquele momento, vai começar a investir? Que investimento é que o Estado português vai desenvolver para que, de facto, os MRAL se concretizem? E reparem que já passaram 18 anos e ainda há aqui muito ceticismo. Não é? Vocês viram na visita de estudo aos Julgados de Paz de Lisboa que o coordenador dos Julgados de Paz referiu que, sendo uma competência do solicitador, o solicitador tem um papel importante no julgado de paz também, mas ainda assim não aparecem solicitadores, não é? Foi o coordenador que disse, estranhamente os solicitadores, ou por desconhecimento, também porque o MRAL é uma cadeira
que só agora é que aparece nos cursos jurídicos, não é? Nem todos têm esta cadeira e a maior parte dos cursos que têm é opcional. Por exemplo, se forem ao curso de solicitadoria do ISCAL, Politécnico de Lisboa, nem sequer existe. Mas nos cursos de Direito, a maior parte já tem, mas normalmente é opcional. E tem sido justamente com as faculdades de Direito que esta cadeira tem ganho particular relevância, não é? Desde logo a Faculdade de Direito da Universidade Nova, com a professora Mariana França Gouveia, que aliás o manual com que eu falei com o professor Armando, que é o manual que eu ando a seguir desde que comecei a dar esta cadeira e que ele também adotou, portanto, não é mais do que o curso de resolução alternativa de litígios da Nova. E, aliás, a maior parte dos sites, das páginas de internet das faculdades de Direito têm um campo destinado a RAL, se pesquisarem, quer o da Católica, quer da Nova. O da Nova é o mais completo, com toda a legislação. Mas os outros também têm muita informação útil. O quer da Faculdade de Direito de Lisboa tem já, ou diz laboratório RAL, ou RAL, portanto, há de facto aqui uma procura de informar os futuros juristas relativamente ao potencial que existe nos MRAL, até porque podem vir a exercer funções ou como mediador ou como solicitador, não é? Em alguns destes universos. Muito bem, então vamos, posto este enquadramento, estava a dizer, ainda há aqui muito ceticismo, portanto, desde logo pela forma como muitos juristas demonstram desconhecimento, porque foi isto que disse o coordenador. Eu quase aposto que isto também tem a ver com o desconhecimento. Nos cursos não se fala, e as pessoas quando não conhecem, portanto, não encaminham ninguém, não é, para estes universos. Não conhecem, nem sabem como é que funcionam, nem têm noção bem de qual é que é o regime jurídico, enfim, o que é necessário, qual é a tramitação, por exemplo, num julgado de paz, que o julgado de paz, inclusive, tem mediação, não é? Também tem esta fase que é voluntária da mediação. Portanto, tudo isto é estranho para quem não estudou e, portanto, é natural que muitos juristas continuem a optar apenas pelos tribunais comuns. Muito bem, então agora olhando para a checklist, e vão tomar nota, porque eu hei de colocar a questão e depois fazer um comentário sobre cada uma das questões e vocês tomam nota, está bem? Muito bem, desde logo a questão número 1 tem a ver com os artigos constitucionais relevantes ou importantes quando se fala em RAL. Artigos constitucionais. Artigos constitucionais, ou seja, relevância constitucional quando se pensa em RAL. Se lerem, desde logo o manual da professora Mariana França Gouveia, o que nos fala é logo o artigo 20º. O artigo 20º já sabem porquê, porque é o artigo que nos fala no acesso ao direito e à justiça e até que ponto é que se porventura, porque um dos princípios que vigora, como sabem, é o princípio da voluntariedade, portanto tem a ver com esta ideia do acesso ao direito à justiça, artigo 20º. Acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva. Repare, o número 1 diz assim: a todos é assegurado o acesso ao direito. Aliás, os meus alunos também têm, na parte de enquadramento do seu código, não é? Também têm estes artigos, não têm? Têm todos, pois, era isto. Portanto, é a resolução de 2001 e os artigos que interessam, portanto, em termos de enquadramento. É uma tipo teoria geral e depois entramos nos 3 regimes. Diz assim o número 1, a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos. Estão a ver? A todos é assegurado o acesso ao direito e à justiça. Até que ponto é que, se porventura disséssemos às pessoas, a partir de agora o meu amigo não pode recorrer a um tribunal comum sem que antes tenha, é claro que isto não seria para todo o tipo legal, enfim, olhando para a matéria-crime, não seria para, não é a mediação legal, penal, como sabem, nem todos os tipos legais podem ser submetidos à mediação penal. E aqui, porventura, também teria que ser o mesmo espírito, não é? Mas até que ponto é que, aqui para uma franja enorme de litígios, não podíamos submeter sempre, ou obrigar as pessoas, não é? Antes de seguir para um tribunal comum, seguir sempre por um MRAL. Depois temos o artigo 202, número 4, e o 209, número 2 e 3. O 204... O 204 fala justamente que... O 202, número 4, peço desculpa, 202, número 4. O 202, como sabem, marca o início dos tribunais, não é? E, portanto, e depois o 209 fala-nos nos tipos, nas categorias dos tribunais. É aí que encontramos
os tribunais judiciais, não é? O STJ, segunda instância, primeira instância e tudo mais. Mas aqui o 202, número 4, diz-nos que a lei poderá institucionalizar instrumentos e formas de composição não jurisdicional de conflitos. E depois o 209, número 2, diz que, sobretudo o número 2, sim, podem existir tribunais arbitrais e julgados de paz, não é? Portanto, eles até têm previsão constitucional. Portanto, por isso é que quando se referia que até que ponto seria ou não inconstitucional, portanto, pedia-se que também falassem nestes articulados. Isto é, se porventura se vos perguntarem que articulados é que têm relevância constitucional, portanto, articulados constitucionais têm relevância no âmbito do ZEMRAL, né? E perceber, quer dizer, o porquê, também é simples. O 20º é que é o mais complicado, podem não ter logo, porque a letra da lei não diz claramente logo o porquê, não é? Mas os outros, portanto, são simples. Depois a segunda questão é o que é que são MRAL, não é? O que é que são os MRAL? Sem ser, olha professor, são os meios de resolução alternativa de litígio, não é? O que é que são os MRAL? É que isto faz-me lembrar, eu agora nas aulas do CEF, que tu dá aulas ao CEF, agora de inspectores do CEF, também perguntei o que é o OPC. O que é um OPC? Vocês sabiam responder, não é? Mas é um órgão de polícia criminal. Está bem, mas o conceito do OPC, isso tínhamos que ir ao artigo 1º, não é? Estamos a falar de pessoas adultas, futuros inspectores do CEF, então é um OPC, um órgão de polícia criminal. Está bem? Esse é o conceito do OPC, é assim que caracteriza, é o conceito. E aqui era igual, não é? O que é um MRAL? É um meio de resolução alternativa. Está bem, mas o que é que... e isto também está nos slides que vos disponibilizei. Aliás, isto está tudo nos slides, não é? Que vos disponibilizei. Esta ideia de conjunto de procedimentos de resolução de conflitos alternativos aos meios judiciais, não é? Ou meios extrajudiciais de resolução de controvérsias, também é outra modalidade. Meios extrajudiciais, basicamente, se perceberam que são a MRAL, conseguem explicar por palavras vossas, não é? São formas alternativas, se quiserem utilizar esta expressão, extrajudiciais, portanto, que não são judiciais, de resolução de conflitos ou de controvérsias, de litígios. Portanto, o importante é que tenham... A questão número 3, que temos que acelerar, esta ideia de que os MRAL são voluntários ou obrigatórios. São voluntários ou obrigatórios. E nós vimos que na doutrina, em regra, são o quê? São voluntários, não é? Mas depois a doutrina fala que, bem, no caso da arbitragem necessária, que é imposta por lei, e também se entendermos que a jurisdição dos julgados de paz não está na disponibilidade do autor, portanto, neste caso, há de certa forma aqui também uma obrigação, não é? Uma imposição, portanto, a jurisdição do julgado de paz não está na disponibilidade do autor. Mas em regra, vocês sabem, em regra, o princípio é o da voluntariedade. Depois distinguir os MRAL adjudicatórios dos consensuais, número 4, questão número 4. E dar exemplos, claro. Não é? E o que é que distingue um MRAL adjudicatório de um consensual? Eu, no teste, perguntei isto, mas foi de outra forma. Quando eu perguntei, um julgado de paz é um MRAL adjudicatório ou consensual? E a maior parte disse que ou era consensual ou era adjudicatório, e depois houve aqui uma franja que disse, bem, depende, não é? Se falarmos na mediação, porque o julgado de paz tem mediação. Tem ou não tem? É quê? É consensual. Então não é consensual? Porque o empowerment, que foi outra coisa que alguns não souberam, não é? Ou seja, o poder de decisão reside em quem? Nas partes. Era só isto que tinham que dizer para ter um valor. Não é? A questão é, o empowerment, aliás, é uma das questões-chave que já vos vou passar. A pergunta era, o empowerment, como é que é o empowerment da mediação, não é? Qualquer coisa. Então, o que tinham a dizer é que, o que significa que na mediação o poder de decisão reside nas partes e não num terceiro. Não reside no mediador, mas esse poder de decisão, esse poder, o empowerment, reside nas partes e não no... Portanto, os MRAL podem ser adjudicatórios ou consensuais. Consensuais, quando esse poder reside nas partes de decisão... Estava a falar nos voluntários obrigatórios. Não, agora é adjudicatórios ou consensuais. Distinguir. Os MRAL podem ser adjudicatórios ou consensuais. Os adjudicatórios atribuem o poder de decisão a um terceiro, mas isto já sabem, não é? Exemplo, a arbitragem
ou os julgados de paz no que diz respeito à intervenção do juiz de paz, que ainda assim no início tem ali uma fase de conciliação, não é? A fase, vocês viram quem fez a visita, que mesmo o juiz de paz tem ali uma fase inicial, mas a decisão tem que ser dele, no fim. Apesar dele levar todo o processo, parece que é um processo de conciliação permanente, mas no fim ele é que tem que decidir. Então também a fase inicial do juiz, que ele ainda faz uma tentativa de ele chegar a um consenso. Aí já será uma fase consensual? Não, é adjudicatória, sempre. Sim, porque ele vai ter que decidir no fim, com base, nesse caso, nesse acordo, portanto, na conciliação das partes. Se conseguir. Se faz favor, há uma questão? Na parte que diz respeito à intervenção do juiz de paz, não é? Porque vocês, quando estudaram os julgados de paz, vimos que tudo começa com um convite às partes para aderir ao quê? À mediação. E a mediação dos julgados de paz, como é óbvio, como toda a mediação, é quê? Consensual. Não é? Então podemos dizer que o empower é adjudicatório quando o empowerment reside num juiz, por exemplo. Quando o poder de decisão reside num terceiro. Porque, repare, na arbitragem não estamos a falar de juiz, estamos a falar de um árbitro. Não é? Isso é só se eu pergunto. Portanto, o mais correto é que reside num terceiro. Porque pode, se for na arbitragem, é um árbitro, no julgado de paz, é um juiz de paz. Os consensuais visam a solução através da obtenção de um acordo, permanecendo nas partes a capacidade de decisão do litígio. Não é? Visa a solução através da obtenção de um acordo, é o que estamos a dizer. Permanecendo nas partes a capacidade de decisão do litígio. Cabe às partes, não é, conduzir, quer dizer, o mediador, de facto, não tem um papel de impor, não é? Aliás, está mais focado nos interesses do que nos direitos. Lembra-se, temos falado nisto, não é? Que é outra também destrinça. Aliás, que é a questão número 5. O Zé Merral na perspectiva dos direitos e na ótica dos interesses. Aliás, no manual da professora Mariana França Gouveia começa logo por falar nisto. O Zé Merral, caracterizando o Zé Merral adjudicatórios, consensuais, voluntários, obrigatórios, na perspectiva dos direitos e na ótica dos interesses. Portanto, isto pelo menos para os meus alunos não é chinês. Os Zé Merral são muito mais virados para os interesses e menos para os direitos? Sim. Se bem, vamos lá. O que é que isto dos direitos? Perspectiva na ótica dos direitos. Portanto, dizemos que existe um MRAL na ótica dos direitos quando estamos perante um MRAL cuja tramitação se aproxima muito daquilo que é a tradição dos tribunais comuns. Está bem? O exemplo que aparece mais na doutrina até é a arbitragem, mas os julgados de paz acaba por ter também, tem a prova também, se bem que isso depois tem que ir a um tribunal comum, mas o julgado de paz no que dizem respeito à intervenção do juiz de paz, mas sobretudo a arbitragem acaba por se aproximar mais, se bem que o julgado de paz acaba por ser muito informal também, não é? Não temos a formalidade que encontramos mas normalmente a doutrina diz-nos que aproxima-nos mais a arbitragem e o trabalho dos julgados de paz, mais próximo daquilo que é a ótica dos interesses, dos direitos, se bem que o julgado de paz tem esta fase inicial da mediação e mesmo o juiz de paz tem uma fase muito importante inicial de conciliação. Está bem? E na fase de conciliação também é muito na ótica não dos direitos, mas também dos interesses. É aquele exemplo que é apontado do limão, lembram-se? Em que temos uma parte que quer um limão inteiro, a outra parte também quer o limão, e portanto nós vamos esquecer os direitos, vamos aos interesses. O que é que você verdadeiramente quer? Eu quero a casca do limão. E você? Eu quero o sumo do limão. E portanto vamos conciliar interesses, os dois ficam contentes e vamos olhar aquilo que são os interesses e não propriamente os direitos, o direito. Não é? É o exemplo que também aparece no manual. Sim. Questão número 6. A questão número 6 tem a ver com a resolução do Conselho de Ministros, quando eu pergunto qual é a razão do nascimento do Zé Merral, nascimento entre aspas, do aparecimento do Zé Merral. Razões para o nascimento do Zé Merral. E, portanto, vocês recordam-se que um dos aspectos tem a ver com a crise do direito e da justiça oficial, mas isto é só pensarem um bocadinho, não é? É só lerem. Portanto, razões para o aparecimento do Zé Merral.
entre outros aspectos que aparecem aqui. Portanto, esta ideia de crise do direito, da justiça, portanto, do distanciamento, da desconfiança e este desejo do cidadão em participar, não é? Conseguir puxar o cidadão em participar ativamente na resolução dos seus conflitos. Não é? Portanto, mas aparecem outras ideias, vocês podem ir buscar. Claro que isto está a dizer para os meus alunos. Outro conceito que aparece, que nós falámos, isto está aqui um bocadinho misturado, aqui nos vários domínios, sobre o conceito de juízes alvídros. Lembram-se? Temos falado nos juízes alvídros. Está ali uma cabeça a abanar, quer dizer que sim, é assim. Juízes alvídros. 17 ou 18, fiz-te uma nota? 13. Primeiros, portanto, é a designação que aparece documentada, não é? Dos primeiros, se quiserem, primeiros árbitros. Portanto, isto ligado à história do comércio, os primeiros sinais documentados ligados à arbitragem, não é? E, portanto, isto aparece logo no enquadramento também e nós também falámos nisto. Portanto, quando falámos da arbitragem, falámos que os primeiros sinais... Tanto é que uma das questões que eu vos pergunto, logo a seguir, tem a ver com apresente de forma sequencial o aparecimento do Zé Merral em Portugal, daquilo que estudou. E, portanto, temos 3 momentos, não é? Um primeiro momento apareceu a quê? Olhando para os 3 universos, o que é que apareceu primeiro? Os primeiros diplomas, foi de quê? Já vos falei do século XIII da arbitragem. Isto nem vos ajuda. Portanto, a arbitragem, não é? A mediação e os julgados. É? De certeza? Então pronto, será. Os julgados e a mediação. Sim, então não é? Se olharem para a legislação, devem tê-la, não é? Vocês vão encontrar 3, e esses que também aparecem no enquadramento, esta ideia de que encontramos esta sequência de consolidação. Uma primeira com a arbitragem, depois os julgados de paz e só depois a mediação. Destes 3, aquele que de facto acaba por estar, que nos parece que ainda está longe de conseguir ter o efeito desejável, é a mediação, não é? Desde logo a mediação penal, que eu não conheço nenhum caso, não sei, pergunto sempre aos meus alunos se conhecem algum caso, porque, como sabem, a mediação pressupõe que as partes se sentem, não é? Vítima e agressor ou agente do crime, não é? Não é para todo o tipo legal de crimes, mas ainda assim obriga as partes a sentarem-se. Portanto, eu não estou a ver para já como é que isso será possível, mas existe essa possibilidade, como sabem, de a mediação legal, a mediação penal ser acionada a partir de quem? Quem pode acionar a mediação penal? O Ministério Público ou as partes, não é? Podem ser as partes a requerer ao Ministério Público, mas também, como eu não conheço nenhuma situação, confesso, em que isto tenha acontecido, nenhuma... Portanto, temos estes 3 grandes momentos de desenvolvimento do Zé Merral em Portugal: a criação de centros de arbitragem, a criação e desenvolvimento de julgados de paz e a aposta em sistemas de mediação. Isso era a questão aí? É 8. Isto é 8, quer dizer, isto é só para vos ajudar a não se perderem, está bem? É 8. Eu tenho aqui um conceito que também falámos, que é o conceito de negociação. O que é negociação? Recordam-se que na doutrina também há dúvida se a negociação é entendida como um Merral autónomo ou se acaba por estar implícito, portanto, presente nos processos, quer dizer, até na própria mediação, e depois esta ideia, mas a negociação nem sequer é preciso um terceiro, não é? Para haver negociação, podem estar as partes sozinhas. Portanto, o que é isto? Portanto, e o conceito que vos passei foi de processo de resolução de conflitos, através do qual uma ou ambas as partes modificam as suas exigências até alcançarem um compromisso aceitável, não é? Em que temos 2 polos em conflito, quando dois presidentes se juntam numa sala, não é? É uma forma, muitas das vezes, não é, alternativa de resolução de um conflito, é ou não é? Quando temos 2 presidentes, um presidente dos Estados Unidos que se vai reunir com o presidente da Rússia, da Federação Russa, não é? Em que há um conflito latente, não deixa de ser uma forma alternativa, não é? Através do quê? Da negociação. Não é? Vão negociar. Às vezes é preciso um mediador, não é? Às vezes é preciso haver ali alguém que seja uma figura consensual, que consegue juntar à mesma mesa polos que estão em conflito. Uma das partes tem que fazer
fazer algumas modificações ou alterações? Não, porque é impossível as duas partes não haver conciliação se nenhuma mudar a sua posição. Se não aplicar alguma coisa. Exatamente. Depois temos a noção de mediação. O que é isto de mediação? E como sabem, o conceito de mediação aparece em vários diplomas, desde logo na lei da mediação, que é 29 de 2013, o artigo 2º, mas também aonde? Na diretiva, vocês, pelo menos os meus, têm essas remissões todas, não têm? Se vos perguntar o que é mediação, diga lá um conceito completo. Portanto, quer no artigo 2º da lei 29 de 2013, assim como na diretiva 2008-52/CE, tem esta diretiva? Tem? Na lei da mediação penal, no artigo 4º, número 1, também aparece o conceito de mediação. Pronto, tem aqui, desde que tenham feito as remissões. Depois a questão seguinte então tem a ver com o empowerment na mediação. Foi uma das questões que apareceu no teste escrito. O que é isto do empowerment na mediação? Que é também um dos conceitos que aparece na doutrina. Na mediação existe o empowerment. Sabe explicar? Portanto, é o pleno domínio do processo pelas partes. Esta ideia de que é nas partes que reside a solução do problema. Pleno domínio do processo pelas partes. Isto é só pensar um bocadinho, não é? É o princípio do dispositivo também. Princípio do dispositivo. Não é bem a mesma coisa. Uma coisa, aqui estamos a falar da decisão, não é? Estamos a falar o poder de decisão, não estamos a falar... O poder de decisão, não é de quem toma a iniciativa. Sim, porque aqui isto depois acaba por estar ligado sobre o facto de ser consensual, não é? Ou seja, consensual no sentido de que não reside num terceiro esse poder de decisão. Esse poder de decisão reside nas partes, o poder de decisão. Diga, está com uma cara... Não, estava a dizer porque no outro dia estava a ter essa discussão com o meu filho, por causa do princípio, ele estudou na faculdade de Lisboa, o princípio do dispositivo ou o princípio dispositivo. Porque eles lá não dizem princípio do dispositivo. No Código de Processo... Nós nem falámos nisso. Não, mas não é processual, é civil. Está bem. Eu não sei, fiquei... Do arranque, não é? Exato. Do arranque. Portanto, faz de facto mais sentido se fosse princípio dispositivo, aquele que dispõe... Aquele que dispõe, aquele que tem o ónus ou o poder de dar o arranque. Sim. Sim. Sim, mas... Pronto, é só uma questão teórica. Não, mas é interessante. Depois vemos isso. Mas aqui, de facto, eles é que... aliás, é o princípio da voluntariedade, eles é que têm que aderir e também dar o arranque, não é? A função do advogado e do solicitador na mediação. Qual é a função do advogado e do solicitador na mediação? Esta também apareceu no teste escrito, não foi? Acho eu. Não? Ok. Tem o teste. Então tínhamos que ir aonde? Artigo 18º, né? Que diz o quê? Pode ler, se faz favor? As partes podem comparecer pessoalmente ou fazer-se representar nas sessões de mediação, podendo ser acompanhadas por advogados estagiários ou solicitadores. As partes podem ainda fazer-se acompanhar por outros técnicos, cuja presença considerem necessária algum desenvolvimento do procedimento. Exatamente. Portanto, basicamente o que é que isto diz? Portanto, é a procura de consenso, espírito de colaboração, não representa a parte, são as partes que têm o papel principal, mas e nas pessoas coletivas é necessário o quê? Nas pessoas coletivas, não falamos das pessoas. É necessária a representação, não é? Portanto, mas qual é? Tomaram nota do artigo? Já sabiam, com certeza? Tomaram nota, está bem? Sobre a lei de mediação penal. Se, no caso da mediação penal, se as partes podem pode haver representação ou não por advogado. Na mediação penal,
se as partes se podem fazer representar. Nós falámos nisto. Da Lei 21/2007. A mediação foi pedido ao ofendido em comparecer pessoalmente, podendo ser acompanhada de advogado ou de advogado estagiário. Está no artigo 8º da Lei 21. Obriga a comparência do arguido e do ofendido, não é? Até porque é o que faz sentido, não é? Artigo 8º da Lei da Mediação Penal. Tomaram nota? Não, mas são, as partes têm que comparecer. As partes. Em mediação penal. Sim, sim, sim. Não é obrigatório, não. Pode haver assistência, não há representação, não é? Pode haver assistência, não há representação. Depois tinha aqui uma nota sobre o dever deontológico do mediador. Esta ideia de ser independente. Isso está onde? Vocês vão aos princípios, não é? Está nos princípios, mas também está na Lei dos Julgados de Paz. Quando se fala no mediador, aparece esta ideia da independência. O artigo 7º da Lei 29/2013. Isto é só para perceber se vocês sabem onde é que estão os princípios. Para isso têm que conhecer os diplomas. Se conhecer os diplomas, é fácil. Não é? Portanto, artigo 7º da Lei 29/2013 e o artigo 21º, 30º e 35º da Lei dos Julgados de Paz. Mas, portanto, vejam depois no que diz respeito ao mediador, o ser independente, quer na Lei da Mediação, quer nos Julgados de Paz. Depois, relativamente à voluntariedade na mediação, esta ideia de tem que haver consentimento entre ambas as partes. Onde é que encontramos isto projetado na letra da lei, portanto, na letra da lei? Pois, os meus alunos devem ter mais remissões, não é? Artigo 4º da Lei 29/2013, o artigo 3º, número 5 da Lei da Mediação Penal, o artigo 2º do Sistema de Mediação Familiar, todos eles falam na voluntariedade. É ou não é? Tem isso? Artigo 4º da Lei 29/2013, o artigo 3º, número 5 da Lei da Mediação Penal e o artigo 2º do Sistema de Mediação Familiar, SMF. Depois tenho aqui a questão seguinte, é relativamente à eventual implementação de sistemas obrigatórios de mediação. A eventual implementação de sistemas obrigatórios de mediação, portanto, se é ou não inconstitucional. Diga. A eventual implementação de sistemas obrigatórios de mediação, se a eventual implementação de sistemas obrigatórios de mediação seria ou pode ser considerado inconstitucional. Isto tem a ver com aquela questão que vos falei no início, de justificar com o artigo 20º, não é? E com, portanto, de que, neste caso, se lerem a doutrina, portanto, mas há uma tendência maior para dizer que, de facto, se passassem a ser obrigatórios, não, portanto, esta ideia de que, imagine que é vítima de um crime e, obrigatoriamente, tinha que passar a ser pela mediação penal. Ou um litígio qualquer familiar, obrigatoriamente, tinha que passar pela mediação familiar. Agora, neste momento, não é obrigatório, não é? É voluntário. Portanto, se isto ou não violaria o princípio que está no artigo... Qual? No 20º. 20º. E qual é o que é? O? Acho que é uma matéria que nós não usamos. Não, foi isso que a gente já falou então, há pouco sobre isso. Foi aquela questão, sim, quando falámos dos articulados constitucionais que têm a relevância, que de facto há aqui abordagens distintas, não é? Se bem que me parece que não seria inconstitucional porque não há aqui um impedir as pessoas no acesso à justiça, não é? É outra forma de justiça. Isto é uma visão. Há quem diga que não. Porque na cabeça das pessoas, do cidadão comum, justiça são tribunais, não é? E é igual a tribunais. E mesmo nos tribunais, no processo civil é sempre, há sempre uma parte que tem mais um acordo entre as partes. Pois. A lei prevê sempre. A conciliação, não é? A negociação. Mas, onde é que
O sistema de mediação penal, onde é que está previsto que o sistema de mediação penal consagra uma mediação sugerida pelo MP? Não é? O sistema de mediação penal consagra uma mediação que pode ser sugerida pelo MP, não é? Artigo 3º, número 1 da Lei de Mediação Penal. Mediação sugerida. O que é importante, como eu vos disse na primeira aula, é que cheguem ao fim, artigo 3º, número 1 da Lei de Mediação Penal. Cheguem ao fim desta cadeira com um conhecimento mínimo, básico, sobre cada um destes universos, porque de hoje para amanhã, se estiverem numa conversa de café, não é? Se alguém vos falar em mediação penal, saberem que ela pode ser sugerida pelo MP, mas também podem ser as partes. Depois, onde é que está, o que é isto pré-mediação? E onde é que está prevista a pré-mediação? O que é isto pré-mediação? Qual é o seu objetivo? Foi uma das perguntas, não foi do teste? Esta foi. E então, se faz favor, diga. Diga. Porque as partes consentam para que haja mediação. Sim. Aparece-nos nos artigos, desde logo na Lei dos Julgados de Paz, né? No artigo 49 e 50, salvo erro, tenho aqui Portanto, esta ideia de que, aliás, no sistema de mediação penal também aparece, de certa forma, isto. Quando o MP sugere a mediação, é nomeado um mediador, como sabem, e o mediador o que é que vai fazer? Vai contactar as partes, explicar-lhes como é que funciona a mediação, as virtudes da mediação e tentar envolver as partes na mediação. E se elas aceitarem, então, avançam para a mediação. Portanto, a pré-mediação tem este objetivo, não é? De explicar, tem como explicar às partes em que consiste a mediação, quais as regras, verificar a predisposição das pessoas para avançarem para a mediação, certo? Hão de confirmar, veja lá, artigo 49 e 50 da Lei de... Pronto. Então, esta frase só existe quando a mediação é solicitada pelo tribunal? Está a falar em que mediação? Penal? Não, podem... Sim, mas aí está a falar de mediação penal, sim. Ou então se as partes também, junto ao Ministério Público... Imagina, se uma das partes pedir e a outra não quer, existe esta frase... Não, porque... O mediador tenta... quer dizer, em teoria, as duas partes têm que aderir, não é? Em teoria pode haver iniciativa de uma delas e, porventura, o Ministério Público, face ao tipo legal de crime, sugerir a mediação. Mas depois, ainda assim, há esta fase de contacto com a outra parte, neste caso, e se ela não aderir, portanto, volta ao processo comum. Sobre as suas parecem duas posições. Pode ser sugerida esta pré-mediação, ou não aceitam, ou aceitam esta pré-mediação, ou chegam a acordo ou não chegam a acordo. Não, havendo pré-mediação, aceitando a pré-mediação, melhor, aceitando a mediação na fase da pré, porque a pré o que vai acontecer só é explicar às partes as virtudes. Estamos a falar de partes que não estavam disponíveis para a mediação. Disponíveis, quer dizer, não estavam sequer despertas. Vou explicar o processo. É diferente da mediação familiar, por exemplo. Vocês sabem, vão à plataforma da mediação familiar, aparece uma lista de litígios, questões que têm a ver com pensão de alimentos, não é? Se faz favor. À partida, as partes vão aderir, portanto, elas estão despertas para o sistema de mediação familiar. Outra coisa é a mediação penal, que se for o MP a sugerir, as partes muitas vezes não têm noção, não é? Se acontecer, porque eu não conheço nenhum caso que tenha acontecido. Mas olhando para aquilo que é a tramitação da mediação penal normal, é o MP que dá o arranque, nomeia mediador, e notifica as partes, que é uma das portarias, não é? A mediação penal tem 4 portarias, não é? Uma das portarias é o modelo de notificação, é ou não é? Vocês têm isso. E notifica as partes de que o processo vai para a mediação, são contactadas pelo mediador para as comprometer no processo, depois elas dizem, não queremos. Não é? E o processo volta para o Ministério Público. E nos julgados de paz também. Portanto, há uma das partes que dá início, chega lá Sim, e sim. diz que tem uma questão e depois inicia-se a pré-mediação. Sim. Portanto, vai-se contactar a outra parte e explicar como é que aquilo funciona e Sim. ser resolvido, não é? Sim, temos é que andar um bocadinho mais rápido, está bem? Portanto, pré-mediação. Depois, o que é isto, o caucus? Caucus.
Caucos. Esta apareceu, salvo erro, e em geral acho que quase toda a gente acertou. Senhores de distância, sabem? Não leram este manual? Está lá. Não é preciso todo também, não é? Então alguém do presencial que explique o que é o Caucos, se faz favor. E Elisa, chefe de turno, diga lá, explique lá, senhora professora. É como se fosse uma pré-mediação. Então, neste caso, o mediador ouve as partes, pode ser de forma individual ou em coletivo, antes de passarem para a Calma, não. O Caucos tem esta característica. É um contacto individual com cada uma das partes. E por isso é que é discutível. O que diz a doutrina no manual, ou nos manuais que nos falam nesta matéria, diz que de facto isto é daquelas abordagens que pode ser, porque estamos a falar num processo, imagina, de mediação. O que é suposto é ter as partes sentadas à volta da mesma mesa, não é? E encontrar um consenso. E, portanto, tem que ser um processo transparente. As partes não podem ir com o pé atrás em relação à outra. Não vai contra os princípios da... Pronto. Mas diz que é possível, desde que não haja oposição de uma das partes. Ou seja, que o mediador possa contactar individualmente com cada uma das partes antes de haver o processo de mediação. Onde é que te aparece o exemplo na letra da lei? O que eu disse está aqui no número 4, diz o mediador pode reunir com ambas as partes ou cada um separado. Certo, mas o Caucos, o conceito de Caucos, o Caucos é para a parte que diz respeito às reuniões individuais, separadas. Pronto. Sim, isso é verdade. Mas não é com as partes, está a ver? É separadamente. O conceito de Caucos tem a ver com as reuniões... não é tudo o que está aí. Portanto, aí o que diz é que, bem, o mediador pode antes juntar-se ou com uma parte ou com ambas. Não é? Mas no que diz respeito às reuniões só com uma das partes, e isso é discutível, não é? Se faz sentido ou não, começar logo um processo em que há ali reuniões com uma parte e depois com outra, não é? E é isso que nos diz, que nos aparece também como ponto que é discutível na doutrina, mas que de facto é possível desde que as partes não se oponham, não é? A sua colega leu foi o artigo 70, número 4, não foi? Sim. Depois, o que é isto de convenção de mediação? Convenção de mediação. O que é isto de convenção de mediação? Alunos do presencial. Ou então da distância. Décimo segundo da lei da mediação. Artigo 12º. Não é em sede de contrato ou em sede contratual é que as partes podem acordar, não é, previamente ou até após, ou portanto no âmbito do litígio ou previamente à sua existência, que é o caso de um contrato, de que se tiverem um litígio no âmbito daquela relação jurídica que, portanto, se comprometem em seguir para a mediação ou seguir para a arbitragem, não é? Portanto, é a chamada convenção de mediação. A questão seguinte tem a ver com a obrigatoriedade ou não de existir homologação do acordo obtido em mediação. Diga. Ainda aqui, a convenção de mediação, a pessoa disse que era o artigo 12º. De segundo, não é? Não é o 12º? Não, isso é hã? 64. Não, mas isto não é esta, é 29 de 2013. Mas também vai de encontrar depois, noutros, sim. Qual foi a última A obrigatoriedade, a eventual obrigatoriedade de existir ou não a homologação do acordo obtido em mediação nos julgados de paz. A obrigatoriedade da homologação
do acordo obtido em mediação em julgados de paz. É obrigatório ou não é? Nos julgados de paz? Eu, no caso dos julgados de paz, tenho o artigo 56, número 1. Confirmem-me lá, se faz favor. Se as partes chegarem a acordo, é reduzido a escrito e assinado por todos os intervenientes para imediata homologação pelo juiz de paz. Pronto, no que diz respeito aos julgados de paz, portanto, é este articulado. Portanto, há esta obrigatoriedade. Artigo 56. Número 1. Depois, o conceito de mediador. O que é um mediador? Quem é um mediador? E aqui os meus alunos do presencial têm vários articulados que remetem para o conceito de mediador. Certo? Artigo 2º, a linha B da Lei 29 de 2013, o artigo 3º, a linha B da Diretiva e também o artigo 7º do despacho do Sistema de Mediação Familiar. Tem isto? Confirmem lá, se faz favor. Vejam lá se as remissões são essas. Conceito de mediador, artigo 2º, a linha B da Lei 29 de 2013. Artigo 7º, penso eu. Mas isto ainda é um deles, portanto, a ideia é saber explicar. Depois, relativamente ao princípio da confidencialidade na mediação, aparece no artigo 5º da Lei 29 de 2013, no artigo 7º da Diretiva 2008, também, artigo 5º da Lei 29 de 2013, confidencialidade na mediação, o artigo 7º da Diretiva, assim como também no artigo 4º, número 5 da Lei da Mediação Penal. Isto já passou 1 hora, não parece, pois não? 1 hora e qualquer coisa. Bem, depois, se vos notar, os princípios da mediação também já sabem onde é que estão, não é? Estão artigo 3º, 4º, 5º, 6º ao 9º da Lei 29 de 2013. Depois há aqui algumas remissões para princípios da mediação. Depois, nos procedimentos de seleção, agora, seleção de mediadores para prestar serviço nos julgados de paz. Qual a legislação que se deve invocar? Nos procedimentos de seleção de mediadores para prestar serviço nos julgados de paz, imaginem, de hoje para amanhã, isto são questões práticas, não é? Imaginem que alguém vos aparece e o que é preciso para ser mediador no julgado de paz? 253 de 2014? Será? Desde logo na lei dos julgados de paz, quando fala em mediadores, não é? O artigo 31º, salvo erro, confirmem. E a portaria 283 de 2018 de 19 de outubro. Tem esta portaria, vocês? Não, tenho 253 de 2014. Que é os concursos para... Ou a portaria 282 de 2010, se calhar? Não tem nenhuma portaria associada à lei dos julgados de paz? Nenhuma? Só 253. Sim, a portaria, não, a 11 de 2005. Não, mas a que está em vigor... 2018. Vocês têm isto, não têm? Pronto. O que é que se passa? Até o ano passado, os nossos alunos de RAUS estudavam todos uma portaria que era a 282 de 2010, de 25 de maio, que tinha 3 anexos, que falava nos mediadores, no recrutamento e processo de seleção de mediadores para 3 universos: mediação familiar, mediação laboral e julgados de paz. Falta aqui outro, que é os mediadores para trabalhar no penal. Os mediadores, processo de seleção, estão onde? No caso do penal? Numa das 4 portarias que estão
junto, no vosso dossiê, da Lei da Mediação Penal, que tem 4 portarias. Uma delas trata da notificação das partes para irem para a mediação. E outra trata justamente do processo de seleção. Esta portaria, que eu vos acabei de referir, caiu em outubro do ano passado. Ficou só um dos anexos para a mediação laboral, salvo erro, porque quer para a mediação familiar, quer para os julgados de paz, o que está em vigor, no caso dos julgados de paz, é a portaria 283 de 2018, de 19 de outubro. Portaria 283, 2018, de 19 de outubro. É nesta portaria que encontram as regras, e é isso, de hoje para amanhã, se alguém vos procurar, tem que informar, não é? Dizer assim, olha, ou se quiserem ser mediadores, não é? Num julgado de paz, ou se quiserem trabalhar num julgado de paz, e, portanto, apoiando os vossos clientes, apoiando, assistindo, não é? Portanto, tem que ter noção de como é que as coisas funcionam. Portanto, esta portaria é de outubro do ano passado, é recente. Esta categoria para a função do juiz. Pois. Estão a ver? Tomaram nota? Mais. Depois, requisitos, neste caso, requisitos de admissão de candidatos para prestar serviço no sistema de mediação familiar. No sistema de mediação familiar. E, portanto, aqui, o que é que teriam que invocar? Agora, os alunos da distância, o que é que teriam que invocar? O que é que vocês iriam, o que é que respondiam? Não estudaram mediação familiar, esqueçam. Não, essas 4 portarias são do penal só. Só não confundam. Bem, então também, até o ano passado, os nossos alunos aqui de solicitadoria estudaram para o sistema de mediação familiar o despacho, isto é só para ter o histórico convosco, se quiserem ter o completo, o despacho 18778 de 2007. E foi por aqui que estudámos sempre. Entretanto, isto foi revogado pelo despacho normativo número 13 de 2018 de 9 de novembro. Também estão a ver? Muito recente. E, portanto, aqui aparecem-vos os princípios da mediação familiar, o que é um mediador familiar, a seleção dos mediadores, a idade, etc, etc. A licenciatura diz que é uma licenciatura adequada, não me falem. Pronto, isso tudo está nesta... Os meus alunos tinham isto, não têm? Têm todos? Portanto, não há dúvidas, se tiverem que procurar. É claro que eu não sou o melhor exemplo, estão a ver que eu não tenho o código, tenho aqui tudo muito... Mas vocês têm o código todo bem organizado. Muito bem, continuando. Portanto, requisitos de admissão. O que tem que ir? Tem que ir ao despacho normativo, neste caso, ao artigo 5º, salvo erro, não é? É o artigo 5º. Depois, quando é que pode ocorrer, foi uma das perguntas do teste escrito, acho eu, quando é que pode ocorrer a mediação em processo penal? Quando é que pode ocorrer a mediação em processo penal? Ora bem, vamos aqui, mediação penal. E o que é que diriam? Portanto, teriam que ir ao artigo 2º, número 1, 2 e 3, não é? São todos importantes. A mediação pode ter lugar em processo de crime por crime cujo procedimento dependa de queixa ou de acusação particular. Estão a ver que os crimes públicos, como é óbvio, não cabem aqui, não é? Houve alguém que no teste escrito que mandou a vítima de... havia uma situação de violência doméstica, não era? Claro, eu ali não era importante ter o Código Penal. Eu é que sei que vocês já tiveram penal e sabiam que aquilo era violência doméstica.
partir do princípio, não é? Mas houve gente que não percebeu, porque mandou aquilo para acusação particular, está a ver? E dizia à pessoa que a mediação penal era o mais adequado, porque é acusação particular. Voluntariamente com Violência doméstica, está a ver? Portanto, isto aconteceu, portanto, mas eu pus esta questão por partir do princípio que não havia dúvidas, que numa situação de alguém que chega ao pé de vocês, o que se pedia era isso, não é? Se fosse solicitadora ou solicitador, que conselho é que dava? Portanto, no caso de alguém aparecer com uma situação destas, não é? Entre outras, mas era essa é que não podia ir mesmo para os MRAL, não é? Essa não pode mesmo, não há nenhum MRAL que possa tratar desta matéria, porque é um crime público. E, portanto, o que tinha que dizer, bem, relativamente à matéria, relativamente à situação da violência doméstica, diria que teria que se deslocar a uma esquadra ou ao Ministério Público e, portanto, naquele caso nem sequer preciso queixa-crime, mas ainda assim, portanto, dar conhecimento ao Ministério Público era um crime. Portanto, era só isto. Mas tinha que dizer isto, não é? Encaminhar para mediação penal, porque, com o argumento de que é de acusação particular. Bem, continuando, o tempo está a passar rápido. Depois, relativamente a esta mediação sugerida pelo MP, como é que ela tem início? Essa mediação sugerida pelo MP. Como? O processo, portanto, é remetido para a mediação e o que é que o MP manda fazer? O que é que determina? Mas isto ainda no regime de mediação penal? Agora, mediação penal. As perguntas estão todas, portanto, aqui não há blocos, não, isto está tudo misturado. Neste caso, os meus alunos, o que é que o MP, nós estudámos isto mais por menor, o que é que o MP quer sugerir a mediação, portanto, remete o processo para a mediação e manda fazer o quê? Manda, sim, mas junta as partes, faz o quê? Manda notificar as partes, não é? O que é que diz o artigo 3º, número 3? Nos casos previstos o arguido e o ofendido são notificados Pelo MP, E qual é o modelo da notificação? É aquele que está previsto aonde? Portaria 68A 2008, de 22 de janeiro. Aliás, as portarias são a 28A, 28B, 28C 2008 e depois há uma portaria que altera uma destas três. Portaria 68A 2008. Mas o professor Armando, se não vos deu, não vai perguntar, como é óbvio. Digo eu. É só para terem uma noção da tramitação, de como é que isto tudo funciona. Continuando. Requisitos para exercer funções de mediador penal. Vimos para mediador familiar, vimos para mediador no julgado de paz e tem requisitos para exercer funções. Estão a ver? Mais uma vez, questões práticas. De alguém que chega ao pé de vocês, assim, o que é que eu posso fazer, que requisitos, que condições é que tenho que reunir para ser mediador penal? Estão aonde? Mas também na lei desde logo no artigo 12º, artigo 12º da lei 21/2007, que remete para o artigo 7º da portaria 68B, não é? De 2008. É, sim. Portaria 68B. 68-B é o artigo 12º da lei de 1/2007, que é a lei da mediação penal. Depois há aqui uma questão sobre o regulamento. Qual é que é o regulamento? Pode surgir esta questão. Qual é que é o regulamento? Ou se existe um regulamento do procedimento de seleção de mediadores penais, aí teriam que dizer a portaria 68B de 2008, 22 de janeiro, o regulamento de procedimento de seleção, o próprio conceito de mediação penal. O que é mediação penal? É outra questão. Diga. Vocês tomaram nota disso quando falámos sobre o conceito de mediação penal? Onde é que eles... Ora bem, se forem à portaria 68B, no preâmbulo, segundo parágrafo,
Vejam lá, portaria 68B. Tem o preâmbulo, segundo parágrafo. Alguém que leia. A mediação penal é um processo informal e flexível em que um terceiro imparcial e especificamente formado para o efeito, um mediador, auxilia as partes na tentativa de obter um acordo que permita pôr termo ao litígio e restaurar a paz social. Isto acaba por ser aplicável a toda a mediação, mas está num diploma que tem a ver com mediação penal. Está bem? Isto é só para que fiquem com o mínimo na cabeça, para as vossas conversas de café. Mas, qual é que é o objetivo do sistema de mediação laboral? Não deram este também? Não. Sistema de mediação laboral. Qual é que é o objetivo? E onde é que ele se... Portanto, para isso, podem consultar a letra da lei. Onde é que ele está? Vejam lá se encontravam logo a resposta. É um protocolo de acordo de 2006. Entre sindicatos e patrões e não sei o quê. Aqui aparece protocolo de acordo de 5 de maio de 2006. É assim que aparece. É assim que é tratado. Onde é que aparece? Artigo 1º, número 2. Ou 1. Agora, digam lá. Leiam. Alguém que leia. O objetivo do protocolo. O presente acordo tem como objetivo criar um sistema de proteção laboral voluntário e âmbito nacional para a resolução de litígios em matéria laboral quando não estejam em causa direitos indisponíveis e quando não resultem acidente de trabalho. Número 2. O sistema de mediação laboral visa permitir a resolução de todo tipo de litígios através da mediação com recurso a mediadores independentes, imparciais e credenciados. Estão a ver? Está aqui o conceito, ou melhor, o conceito, em parte, e o objetivo do SML, não é? Passando à outra questão. Agora, recrutamento e seleção de juízes de paz. Recrutamento e seleção de juízes de paz. Aqui tínhamos que ir aonde? À Lei dos Julgados de Paz, artigo 23º e 24º, salvo erro, confirmem-me. É o 23º. Vejam lá para eu não me obrigar a mexer mais na... Pronto. Mas o que tem a ver com recrutamento e seleção. E também... É o 24º. E mais o quê? E mais nada? que é o recrutamento e seleção. Muito bem. Pronto, aqui é que há aqui uma diferença em relação aos mediadores, não é? Aqui já há diferenças. Se olharem para a lei dos julgados de paz, vocês lembram-se da idade em geral para a mediação, que são os 25 anos, não é? Aqui já são os 30. A licenciatura de mediação costuma ser indiferente. Podemos encontrar, por exemplo, na mediação familiar, encontramos psicólogos, sociólogos, mas também juristas. Aqui tem que ser direito, portanto há aqui umas nuances, não é? Não vão atrás. É importante é que tenham isto minimamente consolidado na vossa cabeça. Depois, outra questão, qual é que é o valor das decisões proferidas pelos julgados de paz? Isto foi uma das... 15. Não. Não estamos a falar de... Qual o valor? Não estamos a falar da competência em razão do valor. Estamos a falar... Ou seja, é o artigo 61, muito bem, tem o valor da sentença proferida por tribunal da primeira instância. Aliás, vocês lembram-se, meus alunos lembram-se, que até vimos esta questão. Quer dizer, isto acaba por ser uma fase pré-instância, não é? O julgado de paz é antes do tribunal comum, ou pode ser. Se as pessoas, entretanto, decidirem ir para um tribunal comum, imaginem. Mas depois, aliás, a doutrina equipara muito o julgado de paz, põe quase ao mesmo nível do tribunal de primeira instância, quando se fala. O que este artigo quer dizer na sua essência? Que é o mesmo valor da sentença? Tem a mesma força, se quiser. Para todos os efeitos legais, tem a mesma força. Não estamos a falar aqui do valor em relação à matéria? Nada, não tem nada a ver com isso. Isso é o artigo
nono, oitavo e nono, não é? Em razão da matéria e a razão do valor. Aqui tem a ver com a força dessa decisão. Em termos legais, a força é exatamente, os efeitos é exatamente o mesmo, só que depois há aqui uma incoerência. Então, se tem a mesma força, não faz sentido, era isso que eu estava a dizer, depois, no recurso, ir para a primeira instância. Mas se o acordo obtido não for aquilo que as partes querem, podem ir para a primeira instância. O recurso é para a primeira instância, nos termos do artigo, agora vejam, isso está. Aliás, acho que eu pergunto aqui também. O artigo 62. É o 62. Pronto, mas estão a ver? A doutrina também discute esta questão, se faz muito sentido. Então, a decisão de julgado de paz tem a mesma força para todos os efeitos legais que uma decisão, uma sentença da primeira instância. Mas depois, para efeitos de recurso, se quisermos recorrer, temos que recorrer para a primeira instância. Não é? Portanto, mas é assim que está. Portanto, o que teriam que dizer aqui é isto que a vossa colega referiu do artigo 61 e que vocês também, foi uma das questões que surgiu no tempo. Em geral, quase toda a gente acertou esta. Depois, então, competência dos julgados de paz em razão do valor. É saber qual é o valor e o artigo, já sabem. Depois há aqui algumas questões que se... Competência dos julgados de paz em razão do valor. Artigo 8º. Depois... Competência em razão da matéria. E aqui isto é fundamental perceberem este aspecto. Portanto, vocês já sabem que em razão da matéria, é o artigo 9º, não é? Dos julgados de paz. Portanto, não há dúvidas nenhumas, e houve aqui alguma confusão no texto escrito, que, em regra, não se trata da matéria-crime num julgado de paz. Certo? Não há matéria-crime. Qual é a única matéria-crime que não é matéria-crime, mas que pode ser sujeita a um julgado de paz? Em que circunstâncias? Só para efeitos de pedido de indemnização. E para isso, não pode haver queixa-crime, certo? Ou se houve, tem que estar arquivada. É ou não é? Não pode estar a decorrer um processo de crime. Pronto. Porque se for para efeitos de pedido de indemnização, não é? Se houver queixa, é o chamado princípio da adesão e da suficiência. Lembram-se, temos falado nisto em processo penal, que no próprio processo de crime podemos tratar desta parte que não é crime, é cível, mas que pode ser tratada em conjunto, sim, no processo de crime, certo? Para ser tratado num julgado de paz não faz sentido estar a decorrer um processo de crime. E, portanto, é o que diz o artigo 9º, não é? Leiam o que é que diz o artigo 9º. Vão ver que, em regra, é matéria cível. Depois, o número 2, salvo erro. O número 2 diz assim: os julgados de paz são também competentes pedidos de indemnização cível, quando não haja sido apresentada a participação criminal ou após a desistência da mesma. Mas não é para todo o tipo legal de crimes, pois não? Pronto. Por isso é que também, como alguns fizeram, não fazia sentido mandar a violência doméstica para aqui, ou fazia? Não é? Mas mandaram. Não, foi só um ou dois, mas mandaram. Não é? Olha, vá para o julgado de paz. Aliás, no caso prático, eu até pus um valor para permitir trabalhar com o julgado de paz, que foi 14.000. Não, já não me lembro. Não tem o caso prático. Fizeram todos o teste? Os estão aqui? Não. Houve alguém que não quis fazer o teste. 10.000 euros. Pronto, já para poderem, não haver dúvidas, não é? Para poderem trabalhar mais. E se instalar aqui já preclude, isto para os Sim. a possibilidade De ir a queixa-crime. Como é que se inicia o processo nos tribunais de julgados de paz? Como é que se inicia o processo nos tribunais de julgado de paz? Aliás, a visita de estudo até foi muito interessante neste aspecto, para quem pôde ir, porque tivemos uma noção mais prática daquilo que andámos a ler. Como é que se inicia? Alunos presencial. É ao fundo. Como é que se inicia um processo? Julgado de paz. Não se lembra de nada? Imagino que é uma das partes que está interessada. Vocês foram à visita de estudo. As partes deslocam-se ao julgado de paz e fazem o quê? Sim, até pode ser o quê? Oral. Lembra-se? Artigo 43, número 1. Inicia-se pela apresentação do requerimento na Secretaria do Julgado de Paz, verbalmente ou por escrito, não é? Se for por oral, o funcionário deve reduzi-lo a escrito nos termos do número 3. Artigo 43 da Lei de Julgados de Paz.
Depois falo aqui nos objetivos da pré-mediação nos julgados de paz, que é o artigo 50, não é? Onde confirmar. Deixa-me cá confirmar se isto está certo. Ora, artigo 50. É objetivos da pré-mediação, é o 50, sim. Ou seja, vocês, pá, é o artigo 50. Objetivos da pré-mediação. Depois, competência dos julgados de paz em razão da matéria, já falámos, não é? Os pressupostos. Depois, o que é isto de arbitragem? O que é isto de arbitragem? Portanto, já sabem que é um MRAL adjudicatório, não é? Que é um modo de resolução que, aliás, tem previsão constitucional, artigo 209, número 2, talvez, da CRP. Modo de resolução também, portanto, de conflitos em que a decisão, com base na vontade das partes, é confiada a terceiros. Depois aqui é que há dois conceitos importantíssimos, que vocês, por acaso a maior parte acertou, que é a diferença entre tribunais arbitrais ad hoc, tribunais arbitrais institucionalizados, não é? Vocês deram isso? Também é uma questão de português, é só pensar um bocadinho. Sabendo o que é ad hoc, sabem responder esta. E, portanto, temos os institucionalizados que se realizam numa instituição arbitral, um centro, uma câmara, etc. Ou ad hoc, o tribunal é constituído unicamente para um determinado litígio. E o tribunal, após o proferimento da decisão arbitral, extingue-se, não é? Já sabem isto. Isto é em termos mais teóricos. Depois vimos algumas áreas de arbitragem institucionalizada em Portugal. Se vos pedirem alguns exemplos de áreas institucionalizadas de arbitragem em Portugal, no caso é o direito do consumo, no setor automóvel, propriedade industrial, arbitragem comercial, a própria Ordem de Advogados tem um centro de arbitragem, o CAD, que é o Centro de Arbitragem Administrativa. Isto é só se tiverem que dar alguns exemplos de, sobretudo no âmbito do direito do consumo, setor automóvel, propriedade industrial, Centro de Arbitragem Administrativa, etc. Depois, o que é a convenção arbitral? No âmbito da arbitragem, não é? Convenção arbitral. Vocês já sabem também. Portanto, a convenção arbitral que se divide em duas categorias, não é? Cláusula compromissória e compromisso arbitral. E foi uma das perguntas também que penso que surgiu no teste, não é? Também a maior parte acertou, no artigo 1º da LAV, portanto, que nos fala neste acordo das partes em submeter a arbitragem e litígio. Depois das duas, uma, ou esse acordo já está previsto no contrato, no negócio, ou então é acordado mais após o litígio. É a diferença entre cláusula compromissória, como o próprio nome diz, cláusula, ou então compromisso arbitral. Depois, que litígios é que podem ser submetidos à decisão de árbitros mediante convenção de arbitragem? Que litígios? Existe uma convenção de arbitragem, que litígios é que podem ser submetidos à decisão de árbitros? Confirmem o artigo 1º, número 1 da LAV, não é? Alguém que leia o artigo 1º, número 1, se achou? Artigo 1º, número 1. Veja lá se está certo. Desde que por lei especial não estejam submetidos exclusivamente ao tribunal do Estado ou à arbitragem necessária, qualquer litígio respeitante a interesses de natureza patrimonial pode ser submetido pelas partes mediante convenção de arbitragem. Pronto. Se tiverem a saber quais são os litígios, artigo 1º, número 1. Depois, quais são os requisitos da convenção de arbitragem? Artigo 2º, número 1, forma escrita. E depois também o número 6, que é importante, que é determinar deve determinar o objeto do litígio. Portanto, requisitos da Convenção de Arbitragem, artigo 2º. O que é que acontece
ou qual é que é a consequência jurídica se porventura um contrato for considerado nulo e nesse contrato existir uma cláusula compromissória? Estão a perceber a pergunta? Imaginem que há um contrato, nesse contrato há uma cláusula compromissória, há uma convenção, em que as partes se assumem que, havendo um litígio, então, qual é a consequência se porventura num contrato, o contrato for considerado nulo, o que é que acontece à cláusula compromissória? Então veja o artigo 18º, número 3. 18º, número 3. Nós demos isto. Vocês é que não estão recordados. Está? Recordado? Considero nulo o contrato, não implica só por si a nulidade da cláusula compromissória. À partida sim, mas não implica necessariamente. Exatamente. É isso que tinham que responder. Depois, princípios. Está cansada, não é, Joana? Princípios do processo arbitral. Sobretudo o artigo 30º, número 1, alíneas A, B e C. Do processo arbitral. Artigo 30º, número 1. Mas esta parte deram ou não, com o professor Armando? A arbitragem. Pronto. Qual é que é o lugar da arbitragem? Onde é que deve ser? Onde é que deve ocorrer a arbitragem? Artigo 31 da LAV. É fixada livremente pelas partes. Mas, se não houver acordo, quem é que fixa? É o tribunal que fixa. O tribunal arbitral. O 31 da LAV. Como é que se dá início ao processo arbitral? Vimos para os julgados de paz, vimos para a mediação penal e, no caso do tribunal arbitral, como é que se dá início ao processo? Artigo 33. O demandante, aqui falamos em demandante e demandado, não é? O demandante apresenta a petição, ou seja, enuncia o seu pedido e os factos em que se baseia, e o demandado apresenta a contestação. Artigo 33º. Prazo para proferir a sentença arbitral. Prazo. Também vimos. Há de estar para o fim, não? Para o fim? 43, número 1. É isso, não é? Tomaram nota desta questão? Outra questão. Estamos quase a terminar. E o tempo também. Quer dizer, ainda estamos aqui com 20 minutos, 25. Portanto, prazo para proferir a sentença, não é? Vimos que é 12 meses, não é isso? Artigo 43, número 1. Para ver se vocês também descansam um bocadinho antes da reunião de alunos. Para beber um café, fumar um cigarro, para quem fuma, beber uma água. Em que circunstâncias é que a sentença arbitral pode ser anulada pelo Tribunal Comum ou Estadual? Em que circunstâncias é que a sentença arbitral pode ser anulada pelo Tribunal Estadual? A 46, número 3, a linha A e B, não é? É isso. 6, número 3. Depois vejam isso com mais calma em casa. Se estudarem isto tudo, os meus alunos, de certeza que vão, os que tiveram nota alta vão mantê-la ou subi-la, e os que tiveram nota baixa vão subi-la de certeza. Depois, conceito de arbitragem internacional está no artigo 49, não é? É que põe em jogo interesses de comércio internacional, noção de arbitragem internacional. E por fim, 49. Por fim, devia ser a primeira, mas foi a última, o conceito de arbitragem
Onde é que podemos encontrar um conceito de arbitragem? Que vocês já perceberam o que é arbitragem, já tinham ferramentas desde a letra da lei constitucional, o facto de ser adjudicatório, não é? Ser um MRAL, portanto, tudo isto permite-vos responder. Mas se forem ao preâmbulo da arbitragem tributária, do Decreto-Lei 10/2011, leia lá, se faz favor. A arbitragem constitui uma forma de solução de litígios através do Ministério da Lei, Privacidade e institui as partes comunicadas por arbitragem. O vosso colega está cansado porque esteve a cantar há pouco. Portanto, respeitem, que ele cantou 3 músicas hoje e se calhar mais outras 6 para treinar. E, portanto, hoje está ali um pouco afónico. Respeita-me. Leia lá do início. Sim, eles aqui estavam a queixar-se. A arbitragem constitui uma forma de solução do litígio através do terceiro neutro imparcial, o árbitro. Neste caso, estou a ver mesmo o árbitro, não é? Que é o terceiro neutro. Sim. Todas as partes, original conhecido da arbitragem, E cuja decisão tem o mesmo valor jurídico que as sentenças judiciais. Meus senhores e minhas senhoras, portanto, vimos assim de forma, desde o enquadramento, explicar o porquê, como é que surgem os MRAL e o processo de consolidação, portanto, do poder no Estado, mas depois temos assistido, dá uns séculos para cá, século XVII, a consolidação do poder do Estado. Mas, sobretudo em Portugal, a partir do século XIX, o século XIX também em Portugal foi importante, porque também foi na Constituição, como vos disse, de 22, que o Estado assume este papel de assegurar, se faz favor, os interesses, a defesa dos interesses dos seus cidadãos. O Estado é que deve fazer isso. Mas depois começámos a assistir a um movimento de corresponsabilização a vários níveis, desde logo ao nível da segurança, mas também ao nível da justiça. Não é? E, portanto, temos vindo a assistir ao nível dos tribunais, se faz favor, não acabou ainda, a conversão, que nós falámos muito nisto no primeiro semestre, a conversão das contravenções e contraordenações, e tudo, portanto, todo o regime de mera ordenação social, que apareceu sobretudo no pós-25 de Abril, mas na transição do milénio, portanto, no século XXI, início do século XXI, vejam que esta resolução do Conselho de Ministros é de 2001, que marca, portanto, de forma formal, a expressão, a vontade do Governo em avançar com toda a força para os MRAL. Já existiam tribunais arbitrais, mas é sobretudo a partir de 2001, vejam, de que ano é que é a Lei dos Julgados de Paz? De que ano? A mais recente, a alteração é 2013, não é? Mas a primeira é de 2001, estão a ver? O 2001 foi um marco importante. Início do século XXI, sai a resolução do Conselho de Ministros a dizer vamos arrancar com toda a força para a promoção dos Temos indícios que há arbitragem neste plano. Em Portugal. Documentada do século XIII. É daí vem o conceito de juízes alvidros, não é? Quer dizer, com o papel de árbitro, não é? Ou seja, em que as partes, neste caso, no âmbito do comércio, conflitos no âmbito do comércio, Independente do Estado, não, neste caso em Portugal, vamos falar em Portugal, documentado, segundo o que diz a doutrina, e diz aí nesse manual, aparece-nos no manual da professora Mariana Fassou Conveio, portanto já no século XIII falava nos juízes alvidros que tinham esse papel de arbitrar litígios no âmbito do comércio. E depois então surgem os julgados de paz e depois a mediação, onde os nossos diplomas de mediação são todos depois julgados de paz. Se estudaram, sabem que há estes 3 blocos, arbitragem, julgados de paz e mediação nos seus vários domínios, mediação penal, laboral, familiar, foram os 3 que estudámos mais, mas a lei da mediação, que é a lei 29 de 2013, fala também na mediação. Onde é que está? Está aqui. Onde é que está a 29 de 2013? Alguém que abra a 29 de 2013? Está aqui. Qual é a epígrafe da 29 de 2013? A 29 de 2013 apresenta os princípios aplicáveis a toda a mediação em Portugal, toda, seja penal, laboral, mas não só. Depois há aqui uma parte que não é a todos os regimes de mediação. Tem a ver com a mediação civil e comercial. Também apresenta, mas nós não estudámos, não sei se vocês estudaram. Não devem ter estudado. Nós não abordámos a civil, mas também aparece neste diploma, não é? Mas o que está aqui, que é aplicável a todos os regimes de mediação, são os princípios. E esses, sim, aparecem no artigo 3º, não é? 4º, 5º, 6º, até ao 9º.
não é? E isto em articulação com a Diretiva 2008, que também, comunitária, que também nos fala aqui nos princípios. Sim? Então dia 2, dia 1 e dia 2 estamos cá com toda a força. Contamos com notas altas, hein? Muito obrigado.